Saúde, amada igreja, na paz do Senhor Jesus Cristo. Amém, amados? Que Deus abençoe a todos vocês. Domingo maravilhoso na presença de Deus, né? E desde já, sem perda de tempo, amado, gostaria que você abrisse a sua Bíblia. Mateus, capítulo 7, versículo 17. Amém, amado? Se a mídia puder colocar. Amém? Mateus 7, 17. Glória a Deus. Todos encontraram, amados? Se você não tiver encontrado, você lê aqui. Vamos ler aqui no telão, amado. Assim, toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Amém, amados? Amados, Jesus, ao citar esse trecho da Bíblia, né, essa parte da Bíblia que está mencionada aí, ele estava se referindo, amado, ali à grande multidão. Isso aí é uma continuação do Sermão da Montanha, e Jesus estava ali advertindo uma grande multidão a respeito dos falsos profetas, né? E Jesus comparava os falsos profetas como uma árvore má, uma árvore que produz frutos maus, porque verdadeiramente Jesus diz: pode colher uvas do espinheiro ou figo de abrolhos? Não pode. O que podemos colher de um falso profeta? Uma sã doutrina? Uma espiritualidade elevada? De maneira nenhuma, porque eles não têm uma sã doutrina baseada na Bíblia para aplicar para ninguém, porque o objetivo dele é só engano. Os frutos do falso profeta é só engano. Amém, amados? Mas eu trouxe esse trecho da Bíblia, amado, apenas para a gente entender que no mundo espiritual e no decorrer de toda a Bíblia, é comum nós ouvir Deus comparando o ser humano ou uma nação como uma árvore. Amém, amados? E eu gostaria, nesta tarde e noite, discorrer a respeito sobre o cristão comparado a uma árvore. Amém, amados? Eu gostaria que a irmã lá colocasse a figurinha aqui, amado. Amém? Então, partindo desse pressuposto, amado, que Deus e Jesus compara o cristão como uma árvore, aí vem uma pergunta a qual você não responde, mas você fica analisando entre si. A pergunta é: qual tipo de árvore nós estamos sendo no reino de Deus, amados? Uma árvore que produz frutos maus? Uma árvore que não produz nada? Uma árvore que apenas aparenta produzir? Ou estamos sendo uma árvore de muitos frutos, que produz muitos frutos e frutos bons? Amém, amados? Gostaria que, não sei se a irmã lá está sintonizada lá, para ela colocar já. O número 1 aqui, amado, é a árvore que produz fruto ruim. Amém, amados? Nós vamos ver na palavra de Deus, amado, um exemplo de uma árvore que produz frutos ruins. E eu espero, amado,
em nome de Jesus, que nenhum de nós seja semelhante a esse tipo de árvore. Amém? Vamos abrir aqui a nossa Bíblia, amado. Lá em Isaías. Isaías capítulo 5, amado, do versículo 1 ao 7. Gostaria que o pessoal da mídia lá colocasse Isaías capítulo 5, do 1 ao 7. Vai falar da árvore que produz fruto ruim. Glória a Deus. Vou procurar aqui enquanto os irmãos lá colocam. Amém, amados? Vamos ler aqui no telão, amado. Diz assim: porque a vinha do Senhor dos Exércitos, não é essa aí não, é do 1, é do 1 ao 7, amém, amado? Do 1 ao 7. Agora cantarei ao meu amado o cântico do meu amado a respeito da sua vinha. O meu amado teve uma vinha no outeiro fertilíssimo. Vai passando, amado. Sachou, limpou das pedras e a plantou de vides escolhidas. Edificou no meio dela uma torre e também abriu um largar. E ele esperava que desse uvas boas, mas deu uvas bravas. Passa, amado. Agora, pois, ó moradores de Jerusalém e homens de Judá, julgais o espécie entre mim e a minha vinha. Que mais se podia fazer ainda a minha vinha, que eu lhe não tenha feito? E como esperando que desse uvas boas, veio a produzir uvas bravas. Agora, pois, farei saber que pretendo fazer a minha vinha. Tirarei a sua sebe para que a vinha sirva de pasto, derribarei o seu muro para que seja pisada. Torná-la-ei em deserto, não será podada nem sachada, mas crescerão nela espinheiros e abrolho. As nuvens darei ordem que não derrame chuva sobre ela. Porque a vinha do Senhor dos Exércitos é a casa de Israel, e os homens de Judá são a planta dileta do Senhor. Este desejou que exercesse juízo, e eis aí quebrantamento da lei, justiça, e eis aí clamou. Amém, amados? Qual o contexto, amado, desse texto que Deus queria transmitir para nós? Deus, amado, tratou com seu povo, Israel, um profundo amor, um tratamento especial. Deus tirou o povo da escravidão, plantou na terra prometida, e ali era o desejo de Deus que a nação de Israel fosse exemplo para demais nações. Deus plantou Israel na terra prometida para que exercesse o verdadeiro juízo, para que exercesse, amado, bons testemunhos. Mas não foi isso que aconteceu. A palavra de Deus vai dizer, amado, que verdadeiramente Deus aqui se compara como um vinicultor. A palavra vai dizer que ele preparou o terreno, por sinal um terreno fértil, limpou, cercou, colocou uma torre para que ali houvesse um vigia para vigiar a sua vinha. Ele fez de tudo, amado, fez verdadeiramente tudo com carinho, tudo com amor, para com aquela vinha. E esperando
alguns meses que o agricultor prepara a terra e lança semente, alguns meses ele fica ali ansioso, esperando para que aquela planta, aquela semente que ele lançou, ela venha crescer, germinar e dar frutos. E Deus, amado, aqui se comparando como um homem, um agricultor, chega o grande dia dele visitar a sua vinha. E acredito eu, amado, que ele chega ali, feliz, alegre, vendo a coisa mais linda. Todas elas, amado, com frutos. Mas aí vem uma decepção. Ele tira uma fruta para provar. E descobre, amado, que aquela fruta é amarga. Que aquela fruta, amado, verdadeiramente, quem comer daquela fruta pode até sentir um mal, uma indigestão, porque ela não é um fruto comestível. Aí você diz, mas como assim, irmão? Se Deus está representando o agricultor, como Deus pode falhar nisso, se Ele preparou? Irmão, aqui é só uma linguagem de figura. Aqui é só uma alegoria que Deus está tratando aqui com uma nação. Uma nação, amado, a qual Deus fez de tudo. Deus, amado, preparou, Deus deu o seu grande amor. Deus fez coisas grandiosas para aquela nação. E o que se esperava daquela nação, amado, era que os frutos fossem agradáveis. O povo de Israel, amado, era para exercer juízo na terra. O povo de Israel, amado, era para exercer santidade, era para ser um povo diferente. E todas as nações pecadoras em redor, vendo que Israel era a nação que tinha um Deus vivo, um Deus santo, um Deus poderoso, ela se converteria ao Deus todo-poderoso. Mas não, Israel se tornou pior do que as nações pagãs. E uma árvore que produz frutos ruins, amado, trazendo para a igreja cristã nos dias de hoje, como nós podemos, amado, avaliar o cristão que verdadeiramente o nosso Deus, o nosso Jesus, o Espírito Santo, tirou do lamaçal do pecado, tirou da lama, que resgatou com seu grande amor pela morte da cruz, trouxe o viciado, trouxe o drogado, trouxe o alcoólatra, trouxe a prostituta, trouxe o ladrão e transformou a vida dele. E essa pessoa, amado, se planta dentro da igreja, e essa pessoa tem a sua vida transformada. Deus fez tudo por essa pessoa, mas essa pessoa, amado, não produz um fruto agradável. Essa pessoa só produz frutos amargos. Sabe que tipo de pessoas são essas, meu irmão? São aquelas que dão maus testemunhos. São aquelas, meu irmão, que são insuportáveis. São aquelas, meu irmão, que não tem nada para passar para ninguém, a não ser angústia, tristeza e decepções. Aí você me pergunta, irmão, existe? Esse tipo de crente ainda existe, amado, infelizmente. Mas em nome de Jesus, amado, o nosso Deus, o agricultor, ele tem o poder de transformar essa árvore de frutos ruins a produzir frutos agradáveis. Amém, amados? Aqui nós fazemos, amado, uma menção à nação de Israel. Um povo que, se você for ler as escrituras, o livro de Isaías, aparentava ser um povo, amado, que dava frutos para Deus. Porque eles eram religiosos, eles ofertavam, eles participavam das festas solenes, eles sacrificavam o Senhor, eles adoravam o Senhor, mas verdadeiramente, amado, eles eram pessoas egoístas,
Pessoas, amado, que verdadeiramente entre eles mesmos, amado, havia desunião, havia desigualdade social. As pessoas, amado, não tinham o amor pelo seu próximo. E muitas das vezes, irmão, quando eles se sentiam em aflição, que eles jejuavam, que eles se humilhavam na presença de Deus, e eles não viam o resultado da ação divina em suas vidas, eles começavam a questionar. De que serve eu fazer tanto jejum? De que serve eu viver com o meu corpo curvado perante Deus, se Ele não está nem aí? E Deus responde: não é esse tipo de jejum que me agrada. Vocês estão fazendo sacrifício de tolo. O jejum que me agrada é vocês cuidarem dos órfãos, das viúvas e do estrangeiro, tratarem bem essas pessoas, fazerem alguma coisa de bom por elas, mas vocês só pensam em si. Hoje, amados, os cristãos que são comparados como em árvore de frutos ruins, eles, amados, são pessoas que só pensam em si. O fruto amargo, irmão, o fruto ruim que esse crente pode oferecer é a discórdia dentro da igreja, é a inveja, é promover, amado, fofocas para verdadeiramente causar um mal-estar dentro de uma congregação. Essa é a árvore que produz os frutos amargos. É essa árvore, amado, a qual Deus diz que verdadeiramente não há outra solução a não acabar com tudo. Destruir os muros, destruir a torre, tirar toda a proteção. E essa vinha agora, que recebeu o grande tratamento de Deus, agora vai passar por uma assolação. Essa era uma parábola que Deus estava falando pelo profeta Isaías, que o povo de Israel, se não convertesse verdadeiramente de coração ao Senhor, viriam, amado, nações pagãs para invadir e aterrorizar aquele povo. E aconteceu, amado. A nação de Israel e de Judá foram invadidas e foram destruídas. E trazendo para o nosso dia de hoje, quantas vezes, amado, nós nos queixamos do nosso Deus. Muitas das vezes, na nossa ignorância, amado, achamos que ainda falta Deus fazer muitas coisas por nós. Muitas das vezes, amado, eu, na minha tolice, fico como que querendo que Deus tenha pena de mim, achando que Deus vai chegar com a palavra e dizer: eu vou fazer. Não, sabe o que é que Deus disse para mim? Coisinha linda de Jesus. Tu está passando fome? Tô não, Senhor. Tu está enfermo? Tô não. Tu tem roupa para vestir? Tenho. Tu está passando alguma enfermidade? Não, Senhor. Tu tem uma igreja maravilhosa? Tenho, Senhor. Tu tem um pastor? Aliás, vários pastores? Tenho, Senhor. Irmãos maravilhosos. O que é que está te faltando então? Nada, né, Senhor? Então pronto, dá fila para outro. Sai e vai interceder para os que precisam, porque tu tem de tudo. Amados, eu estou, acho que 3 anos, aqui na C9. E no segundo semestre do primeiro ano que eu entrei nessa igreja, Jesus fez algo tremendo na minha vida. E hoje eu posso dizer, amado, que eu sou um homem próspero, um homem abençoado, um homem, amado, próspero e uma vida espiritual que eu posso dizer satisfatória. Mas uma coisa eu sei que também, amado, eu estou preparado para as dificuldades, para as lutas que possam surgir na minha vida,
porque uma coisa eu aprendi, que glorificar a Deus, amado, não é só no momento de abundância, mas nos momentos das lutas, das dificuldades. Isso eu já estou experimentado para a honra e glória do Senhor. Então, amado, muitas das vezes, nós fazemos uma pergunta que eu posso dizer idiota. Quando nós encontramos alguém que diz que está afastado dos caminhos do Senhor, e essa pergunta idiota é essa: irmão, por que tu se afastou dos caminhos do Senhor? Por que é uma pergunta idiota? Porque quando nós fazemos uma pergunta a alguém, nós gostaríamos de ouvir uma resposta satisfatória, uma resposta, amado, que verdadeiramente seja plausível e seja uma resposta, amado, que verdadeiramente possa justificar por que aquele irmão saiu da igreja. É uma pergunta idiota que a gente faz: por que tu se afastou dos caminhos do Senhor? Porque essa pessoa não vai ter uma resposta que você vai dizer assim: ah, irmão, tá certo, você saiu por causa disso. Não existe motivo algum para nós abandonar os caminhos do Senhor, porque a própria palavra de Deus diz que nem a nudez, nem a espada, nem a fome, nem anjo, nem potestade, coisa nenhuma pode nos afastar do amor de Deus, amado. Então, esse negócio de você voltar para o mundo a qual Deus te tirou, te limpou, e voltar novamente, isso está dizendo, amado, Deus não quer que você saia dos caminhos dele, mas você, amado, persiste em querer ser uma árvore má, uma árvore que produz fruto ruim. E quando Deus vê, amado, que você está com o coração duro, que não quer receber a doutrina, que se chateia com a palavra, que se chateia com isso, aí Deus diz: ah, meu filho, eu vou te entregar aos desejos do teu coração. Tu quer fazer o que tu quer fazer, tu faz. Aí a pessoa diz: não, foi o diabo. Não foi o diabo não, irmão. Deus deixou tu seguir o teu coração impenitente, o teu coração perverso. Aí tu vai para o mundo. Quando volta, ainda bem que volta. Aí você: irmão, o mundo lá, que foi que tu ganhou? Nada, irmão, voltei para a casa do papai, é só sofrimento, é só isso, é só aquilo. Se não se converter, irmão, vai se tornar uma vinha deserta, onde vai servir só para ser pisoteada. Jesus fez o melhor por mim e por você e continua fazendo. E nós somos tão ingratos e dizer: ainda está faltando isso, Senhor, ainda está faltando aquilo. Não está faltando nada, amado, porque a palavra de Deus diz que quando nós servimos o Senhor, e como nós acreditamos no Senhor, e como nós temos fé no Senhor, nada nós temos falta. Amém, amados? Então, amado, você entendeu um pouco da história da nação de Israel? A Deus comparou como uma vinha que produzia frutos ruins, uvas bravas. Deus esperou que ela desse frutos agradáveis, de boa qualidade, mas não deu. Deus espera de cada um de nós que nós sejamos uma árvore que produza bons frutos. Amém, amados? Mas na frente nós vamos saber quais são esses frutos. Amém, amados? Agora vamos passar para a segunda árvore, amado. É a árvore estéril. Amém? A árvore que não produz nada. A árvore estéril, amado, vai estar lá em Lucas 13, versículo 6 ao 9, amém, amado? A árvore estéril. Coloca para mim, amado, Lucas 13, versículo 6 ao 9, amado. Vamos ler, amado? Diz assim, ó. Então Jesus proferiu essa seguinte parábola: certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha. Vindo procurar frutos nela, não achou. Pelo que disse ao viticultor: há 3 anos venho procurar fruto nesta figueira, e não acho. Podes cortá-la, para que está ela ainda ocupando inutilmente a terra.
Ele, porém, respondeu: Senhor, deixa ainda este ano, até que eu escave ao redor dela e lhe ponha estrume. Se vier dar fruto, bem está, se não, mandarás cortá-la. Amém, amados? Amado, outra parábola de Jesus, fazendo uma referência à nação de Israel. Amém, amado? Uma árvore estéril. Uma árvore, amado, que não produz nada. A palavra de Deus que o vinicultor veio visitar a sua vinha. E há 3 anos, amado, ele vinha lá e ia procurar fruto nessa figueira que estava plantada na vinha. E não encontrava fruto. E ele cobrou, o dono da vinha cobrou do vinicultor que cuidava da plantação e falou: por que essa figueira ainda está ocupando espaço? Ela não produz nada. Há 3 anos eu venho procurar frutos nela e não acho. E ali, amado, o agricultor que cuidava ali da vinha daquele senhor, disse: Senhor, eu tenho feito o melhor, eu tenho cuidado dela, eu tenho aguado, eu tenho adubado, mas isso 3 anos ainda não produziu nada, mas não vamos cortar ela não. Eu vou ter responsabilidade de cuidar mais, de adubar, de cavar, de colocar ali o estrume, de colocar ali todos os nutrientes que uma planta precisa. E vamos dar essa chance para ela. Pode ser que com 1 ano ela venha produzir. Mas se ela não produzir, aí nós vamos cortá-la. Amados, como eu falei, é mais uma parábola fazendo menção à nação de Israel. Se você for ver, amado, o ministério de Jesus foram 3 anos. Foram 3 anos na terra. Coincide com o texto dizendo que há 3 anos, aquele dono daquela vinha chegava ali na vinha e não encontrava fruto. Foi justamente, amado, os 3 anos ao qual Jesus veio, para que a nação de Israel cresça que ele era o Messias enviado por Deus. Mas o povo não fez questão. O próprio João vai dizer que ele veio para os seus e os seus não receberam. E Israel continuava sendo uma nação, amado, infrutífera. A palavra de Deus diz, amado, que a liderança judaica rodava o mundo para converter uma pessoa. E quando essa pessoa se convertia, se tornava pior quando ela era do mundo pecador. Então era uma nação, amado, que não produzia, que não gerava. A nação de Israel, amado, sofreu o juízo de Deus. Porque verdadeiramente, amado, era um povo de dura cerviz, um povo de duro coração, que não queria, amado, se render ao Filho de Deus. Eles proferiam fé no Criador, no Deus Todo-Poderoso, mas desprezavam Jesus, o seu Filho. E a palavra de Deus diz, amado, que em nenhum outro há salvação se não for em Jesus. Ninguém pode chegar ao Pai se não for por Ele. E essa palavra, amado, falando da nação judaica, da época de Jesus, nós trazemos também lições para nós nos tempos de hoje. Quantos cristãos, amado, já faz tanto tempo na casa de Deus, que Jesus tirou do lamaçal, trouxe para a igreja, e espera que essa pessoa dê frutos e continua, amado, uma pessoa infrutífera. Uma pessoa, amado, que não tem uma vida de oração, é uma pessoa, amado, que é religiosa, é uma pessoa, amado, que frequenta os cultos, participa disso e daquilo, mas ainda não entendeu o seu propósito de vida aqui na terra. São pessoas, amado, que nos lugares onde estão, não têm, amado, uma mensagem para levar para ninguém.
As pessoas não dão crédito a ela, porque verdadeiramente, amado, a pessoa não vê nela verdadeiramente algo que possa, amado, buscar para satisfazer ali o seu momento de dor e de desespero. Jesus nos chamou, amado, para sermos árvores frutíferas, para abençoar a vida das pessoas. Porque uma árvore, amado, ela não produz o fruto para si, ela produz o fruto para beneficiar alguém. E quando essa alguém não usufrui dessa fruta, se ela cair no chão, vai servir de adubo para a própria árvore, para nutrir ela, mas ela não come o seu fruto. E nós, como cristãos, amados, temos que fazer essa avaliação em nossas vidas. Se nós somos uma figueira estéril, se o dono da vinha, que é Deus, vai procurar fruto em nós e não acha. A palavra de Deus diz, amado, João diz que se nós não produzir fruto de arrependimento, o machado está posto à raiz da árvore, ser cortada pela raiz. Então, amado, é hora de nós despertar, é hora de nós buscar com todo amor a presença do Espírito Santo, amado, para que nós possamos, então, frutificar para o reino de Deus. Cada um de nós, amados, temos a nossa consciência, se nós estamos produzindo, ou se nós verdadeiramente, amados, somos comparados como essa figueira estéril, que não produz nada, que não multiplica. É algo, amado, que a planta, amado, ela possui os seus gametas, ali as suas flores, para germinar, para a produção. E quando não há isso, amado, essa planta apenas ela cresce, cria as flores, as folhas, mas não produz nada. E o dono da vinha, amado, estava ali, verdadeiramente, muito indignado com essa árvore. Mas aquele que cuidava da árvore, que cuidava da plantação, pediu mais um tempo. Sabe quem é esse dono dessa plantação? Aliás, esse agricultor, amado, que cuida dessa vinha, é Jesus. Você viu, né, o pastor Noé falando que quando Deus olha para a humanidade e não vê Cristo Jesus na vida daquela pessoa, o desejo de Deus, amado, é matar, é destruir. Não se escandalize e dizer, mas Deus é amor, irmão. Quando Deus não vê Jesus na vida de uma pessoa, a ira de Deus, amado, verdadeiramente é de arrancar, de tirar aquela pessoa do meio, porque está atrapalhando. Mas o agricultor que está cuidando dessa vinha, como Jesus, ele intercede. Senhor, dá mais um tempo. Eu vou trabalhar para que eu vou dar o meu melhor para que no próximo ano ela dê frutos. E Jesus, amado, ele já tem feito isso, trabalhando, regando pela água do Espírito Santo, trazendo para nós, amado, mais uma chance para nós mudar, mais uma chance, amado, para nós produzir. E nós não estamos entendendo isso. E nós temos que se ligar, amado, o mais rápido possível, para que o juízo de Deus, amado, não venha sobre nossas vidas, e depois nós venha padecer e sofrer. Amém, amados? Agora, amado, nós vamos falar de outra árvore. Vamos já terminar, amado. A número 3, amado, amém? A árvore que aparenta ter fruto. Amém, amado? A árvore que aparenta ter fruto. Está lá em Marcos, capítulo 11,
versículo 12 ao 14, amado. Coloca para mim aí, por favor. Marcos 11, versículo 12 ao 14. Diz assim, amado. No dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome. E vendo de longe uma figueira com folhas, foi ver se nela porventura acharia alguma coisa. Aproximando dela, nada achou senão folhas, porque não era tempo de figos. E vendo de longe uma figueira com folhas, essa aí não, mano. Então lhe disse Jesus: nunca mais, jamais coma alguém fruto de ti. E seus discípulos ouviram isto. Amém, amados? Mais uma parábola onde a nação de Israel é o pano de fundo. Entrando no texto, amado, a palavra de Deus diz que Jesus sai de Betânia com seus discípulos e ele estava com fome. E natural, mesmo que eles ali estivessem levando alguma quantia de dinheiro, não teria local para eles comprarem ali. E até ele chegar em outra cidade, talvez ia demorar muito, mas Jesus estava com fome. E a palavra de Deus diz que ele avistou uma figueira. E Jesus falou: ixi, olha ali, uma figueira, vamos lá, pelo menos comer os frutos ali, os figos, para encher o nosso estômago, até nós chegar lá e se alimentar melhor com outra coisa. E Jesus chega ali, amado, com os discípulos, e vê aquela árvore bonita, amado, e disse: agora nós vamos se alimentar. Mas quando chega lá, amado, para a decepção de todos, não tinha nada mais, nada menos, só folhas. E Jesus amaldiçoou aquela árvore. Aqui tem uma aplicação, amado. Aqui tem uma aplicação. Nós sabemos, amado, que os mestres, era comum ele andar com seus discípulos e as coisas ao seu redor, a natureza, tudo ali, ele aplicava alguma coisa, alguma verdade para aqueles seus discípulos. E ali Jesus, amado, levou propositalmente aquele discípulo a ver aquela árvore bonita, com a copa ali maravilhosa, cheia de folhas, mas não tinha fruto. E Jesus faz uma aplicação sobre novamente a nação de Israel. Veja bem, aquela árvore estava com o aspecto de quem tinha fruto. Eu, há muitos anos, amado, quando eu li esse versículo, eu disse: mas por que Jesus amaldiçoou a planta se ele sabia que não era tempo de figos? Mas depois, quando a gente entra aqui na C9 e faz, a aula de mestre, a gente vai começando a aprender as coisas. E a aplicação é essa, amado. A figueira, ela só produz as folhas depois que geram os frutos. Os frutos vêm primeiro, depois é que nascem as folhas. Ou então os dois nascem juntos, tanto o fruto como as folhas. Mas não era o tempo daquela árvore frutificar, porque provavelmente ali era o tempo, o mês de março, que já estava ali próximo à Páscoa. E geralmente, amado, essa árvore ela produz frutos só em junho. Parecia até uma bênção de Deus. Aquela árvore está produzindo fruto fora de época. Mas verdadeiramente, ela não tinha fruto, mas só tinha folhas. E Jesus queria aplicar uma verdade, um princípio bíblico para os seus discípulos, que a nação de Israel até parecia um povo santo, um povo de Deus, um povo verdadeiramente amado, que agradava a Deus, mas as suas obras eram obras hipócritas, obras, amado, que não verdadeiramente produziam fruto nenhum. Estava
o povo de Israel estava vivendo só de aparência. Só de aparência. Como aquela figueira, mano. Aparentava ter frutos, mas só tinha folhas. Quantos de nós, cristãos, não passamos por esse momento de querer demonstrar uma santidade, de querer demonstrar uma vida espiritual elevada, de querer parecer com o homem de Deus, e muitas das vezes, amado, nós estamos fracassados espiritualmente, mas nós queremos manter uma aparência para impressionar as pessoas. Eu, há muito tempo, vendo uma mensagem do reverendo Hernandes Dias Lopes, e ele fazendo uma pregação a respeito desse texto, dessa árvore, ele falava que muitas das vezes, amado, ele é um homem convidado para pregar em vários lugares, vários países, vários estados. E nós vemos o Hernandes Dias Lopes como um homem amado, ao qual nós se agradamos de ler ali seus trabalhos, seus livros. E é agradável aos nossos ouvidos a ministração daquele homem. E ele disse, amado, que as pessoas têm uma visão dele, de um homem santo, de um homem de oração, de um homem cheio do poder de Deus, mas muitas das vezes, ele disse que muitas das vezes saiu para pregar, amado, apenas aparentando ser aquilo a qual as pessoas estavam esperando que ele fosse, porque nós seres humanos, amados, somos frágeis, passamos por diversos momentos, diversas lutas, alguns momentos que nós fraquejamos na fé, algum momento que nós fraquejamos na oração, mas o nosso Deus nos impulsiona e novamente nós volta a ter aquele brilho, e verdadeiramente nós não vivemos mais na aparência, mas nós realmente demonstramos aquilo que somos para as pessoas. Então, amado, não queira ser uma árvore que vive de aparência, porque você pode enganar o homem, mas você não vai enganar Deus. E Jesus, amado, proferiu uma maldição naquela árvore, que ela nunca mais desse fruto. E verdadeiramente, mais uma vez, amado, Israel sucumbiu pelas invasões que aconteceram lá na nação no ano 70. Agora, para nós encerrar, amado, nós vamos falar da melhor árvore, que eu acredito, amado, que nós somos essa árvore. Amém, amado? Coloca para mim, amado, o quadro para nós encerrar, amém? A árvore frutífera. Amém, amados? Está lá em Jeremias 17, do versículo 7 ao 8, amado. Coloca para mim aí, por favor. Jeremias 17, do versículo 7 ao 8. Amém? Bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Porque ele é como uma árvore plantada junto ao ribeiro de águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, e não receia quando vem o calor, mas as suas folhas ficam verdes, e no ano de sequidão não se perturba e nem se deixa de dar frutos. Amém, amados? Essa é a árvore que nós devemos ser, amado. A árvore frutífera. A árvore que produz. O homem, a mulher de Deus, quando ela está firmada no poder da palavra, no poder da oração, quando ela está enraizada em Jesus, quando ela, amado, verdadeiramente ela é dirigida pelo Espírito Santo, é uma árvore maravilhosa, amado. É uma árvore produtiva.
é uma árvore, amado, que verdadeiramente está sempre ali, com suas flores e seus frutos, amado, vigorosos, onde as pessoas podem verdadeiramente se aproximar e poder usufruir daqueles frutos. A palavra de Deus diz, amado, que ela está plantada junto ao ribeiro de água. Ela está alegre, feliz na presença de Deus, está tudo prosperando, está tudo bem, glória a Deus, aleluia. Mas também, amada, a palavra de Deus diz que ela não receia quando vem o calor ou a sequidão. Isso significa que aquele crente, amado, que está cheio do Espírito Santo, não tem motivo para se abater quando vem as lutas e quando vem as provas. Ele não fica, amado, parado, mas ele continua frutificando, porque o brilho do Espírito Santo é presente na sua vida. Eu não posso, amado, ser um homem de Deus, cheio de palavra, de amor, quando tudo vai bem. No momento de luta, no momento de sequidão, no momento de escassez, no momento de prova, eu tenho que manter-me também com a mesma afinidade, amado, produzindo fruto, e as pessoas vão ver, amado, coisas grandiosas na vida desse cristão. O cristão, amado, que representa essa árvore plantada junto ao ribeiro de água, é aquela que recebe a plenitude do Espírito Santo. E é aquele, amado, que está firmado em Jesus Cristo, que é a fonte das águas vivas, que corre para a vida eterna. Falamos aqui de 4 tipos de árvores, amado. Árvore de frutos ruins, árvore que não produz nada, a árvore, amado, que vive só de aparência, e a árvore frutífera. E eu espero, amado, que Deus venha operar em nossas vidas coisas grandiosas, para que nós venhamos frutificar. Deus não quer que nós sejamos, amados, pessoas que dão mau testemunho. Deus não quer que nós sejamos pessoas, amados, que vivemos uma vida fracassada, que ainda vivemos, amado, ainda sofrendo com as consequências pecaminosas. Não, nós somos libertos, amado. Nós somos um povo agora que Deus escolheu para sermos conhecidos como sacerdotes de Deus, amado. Um povo escolhido. Porque ainda vivemos, amado, ainda como uma árvore, amado, uma árvore ainda seca, uma árvore, amado, que nada pode oferecer, se Deus já fez tudo de bom pelas nossas vidas. Você tem essa convicção, igreja, que Deus fez o melhor para ti e ainda continua fazendo. Não venha me dizer, amado, que você está passando um momento difícil, está passando por tentações e por luta, que Deus está deixando você de lado e não está fazendo nada. Deus já fez o melhor para a tua vida. E se você passa por luta, por dificuldade, é o tratamento de Deus. E você tem que aprender, porque toda correção de Deus é para o nosso bem-estar, para que nós tenhamos uma vida, amado, firmadas nele. E Ele não quer perder nenhum de nós para o mundo. Então, se você ainda não produz nada para o reino de Deus, vamos pedir a Deus, ao Espírito Santo, para que nos conceda essa graça, amado, de sermos luz do mundo, sal da terra e árvores frutíferas.